Cara, eu fui pra Amazônia, né, pra escrever o livro, até dormi lá um dia no Xingu e tal. E o que mais me surpreendeu foi a quantidade de indígenas que odeiam ambientalista. Os índios que são contra as ONGs, né? São contra as ONGs. O Richard falou a mesma coisa, né? Eu, O Sargento falou também. eu passei 2 meses, andei 10 mil quilômetros no Mato Grosso, cara. Eu passei 2 meses, fiz 33 palestras no Mato Grosso, agora no mês de maio e junho, né? E dentro do agro, eu fui lá no Parecis, nos índios do Parecis. Sei que ganharam licença agora. Exatamente, eu fui lá nos índios do Parecis, cara. Vou contar aqui um bastidor pra galera. Eu não contei isso aí ao vivo, hein? Conversamos com um dos caciques, a gente começou a filmar e paramos de filmar. Porque o cara xingava o governo, o ONG, o cara não tá... E ele começou a falar em português, de repente ele mudou pra língua dele. Aí eu falei pro pessoal, cara, se ele tava xingando em português, imagina o que ele tá falando agora, cara. Imagina... E ele falando assim, cara, eu não quero aquela grana, não. Eu quero é ter carro do ano. Vai pra... Ele olhava pra mim e falava, vai lá e fala pros caras. Eu quero ter carro importado, eu quero ter Starlink no meu carro. Total. Eu quero construir aqui meu negócio, porque aqui venta pra caramba. Eu não quero construir de palha, não. Eu quero construir com estrutura. O cacique falando, cara. Ele entrou dentro da oca dele, se vestiu, tipo, pra guerra, e veio falar com a gente, entendeu? Aí eu até parei de filmar. Até larguei. Falei, cara, você tá maluco, isso aqui eu não posso nem mostrar pra ninguém. Aí nós fomos numa outra aldeia como que ela chama? Caí, agora eu vou esquecer o nome dela, vai ficar brava comigo. De uma cacique, entendeu? E aí ela falava a mesma coisa, só que de maneira muito mais controlada e tal. Que são os índios, pra quem não sabe, os índios do Parecis, eles produzem, são os maiores produtores de milho pipoca do Brasil. Não pode ser transgênico, que eles foram multados. Né? E o milho deles é usado pra pipoca. A pipoca que você come no cinema aí, ela vem dos índios do Parecis. Não, e a história deles é muito louca, né? Porque 20 anos atrás, estavam passando fome, né? Os Caiovás, os Nambiquaras e os Parecis ali. E daí, só que daí tinha uns índios que foram trabalhar nas fazendas. Aprenderam a operar a colheitadeira e tudo. E daí eles, de repente, pensaram, pô, vamos levar isso para dentro das aldeias. De repente, o governo começou a autorizar. Depois falou, não, vocês são obrigados a arrendar a terra. E depois proibiu eles de arrendar a terra. E multou. Cara, os caras estão há 16 anos. Eles só querem ganhar seu próprio dinheiro. E estão há 16 anos em brigas judiciais e tal, né? Então, cara, eu falei com muita gente, muitos índios tá lá na cabeça do cachorro, perto de Roraima e tal. O sonho deles é ser os Parecis. Eles querem copiar o modelo dos Parecis, que usam o quê? 2%, 1,7%. 1,7%, menos de 2% da reserva indígena é usada para produzir. São os maiores produtores de milho pipoca do Brasil. E uma outra coisa também, que o pessoal também não sabe. Muita gente fala que você pode... eles estão mexendo agora com a agricultura, está estragando a cultura deles. Muita gente bate nessa tecla. O que a cacique me falou foi o seguinte, muito pelo contrário. Porque antes, por exemplo, ela tinha lá 10 filhos. Cada filho meu estava trabalhando numa fazenda, longe pra caramba. Eu nunca mais ia ver meus filhos, entendeu? Quando a gente começou a produzir aqui o milho e tal, meus filhos voltaram. E a cultura, na verdade, agora ela é muito mais, né, levada a sério e tal do que estava sendo antes. Então esse papo do pessoal fala que tá estragando a cultura indígena, não tá. É muito pelo contrário. Mas tem uma coisa também, cara. O pessoal, os ambientalistas adoram aquela ideia de lugar de fala. Né? Não, você não pode falar sobre isso porque você não é tal e tal. Mas parece que o lugar de fala não vale na Amazônia, entendeu? Quando é pro índio decidir o que ele quer pra vida dele, daí ele não pode. Daí é o Instituto Socioambiental que tem que decidir, porra. Daí não dá. Mas o principal argumento é esse, então? Que os índios odeiam tanto essas ONGs, esses ambientalistas? Sim, não, tem a Isane, uma amiga minha, que mora lá em Querência, né? No norte do Mato Grosso. Querência, eu estive lá. Eu estive em Querência, fiz palestra em Querência. Ali perto de Canarana e tal. Isso, Canarana, tive lá. Todas essas cidades aí que você fala, eu tive todas. Porra, não, eu passei uma semana, andei 3 mil quilômetros. Porque ali, né? Porque ali você anda muito. Em poucos dias você anda muito, é isso mesmo. Eu tive em todas as regiões aí. E ela fala, cara, se o Instituto Socioambiental aparecer, que eles nem aparecem mais porque eu boto eles pra correr, entendeu? E ela fala de um discurso muito sensato, assim, velho. Cara, eu não quero ficar em 1500, entendeu? O pessoal quer que eu viva como se eu tivesse 1500. Eu quero que meus sobrinhos conheçam outra cultura, sabe? É eu que decido se eu quero manter minha cultura ou não. Porra, é bonito isso. O brasileiro geralmente vê índio ou como parasita,
né, que só quer bolsa, só quer ajuda. Como coitado, né? Vamos dizer assim, né? Ou como alguém que merece ajuda e tal, nobre e tal, né? E o cara só quer empreender, velho. Ele quer ganhar o dinheiro dele. E você andando ali por Paranatinga, Canarana e tal. Toda cidade, Paranatinga. Você vê assim na padaria, tem índio como caixa da padaria, ou tomando um café. Eu conversei com um professor indígena e ele falou, cara, tem aldeia que você vai dia de semana, como você falou, né? Não tem mais ninguém, porque todo mundo tá trabalhando na fazenda. E daí o pessoal da COP vende aquela ideia, né? Você tem os fazendeiros de um lado e eles são inimigos dos índios que estão aliados dos ambientalistas. Mas o que a gente vê, na verdade, quando você vai para lá, é que os fazendeiros são aliados dos índios. O que muitos me disseram foi isso. Quem abre estrada aqui pra gente são os fazendeiros. Quando a gente está precisando de alguma coisa, quem ajuda é fazendeiro. Então a gente precisa melhorar mesmo essa visão, né? Tem que desenvolver mais essa visão aí. Tem que desenvolver. Tem muita coisa. Essa cacique falou também, por exemplo, as filhas dela, uma filha dela está fazendo mestrado em agronomia. Para quê? Para aprender como produzir mais, como produzir melhor, que tipo de coisa que vai usar, como vai fazer. Ela falou assim, se eu ficasse só recebendo aquela grana que o governo me dá, quando que eu ia conseguir colocar minha filha numa faculdade? Mas essa grana é grana quanto? É pesada? É pouco? É esmola? Como que é? O que eles ganham do governo? Acho que é tipo a Bolsa Família. Alguns me falaram que... pouco, puta merda. Eles vivem... Porque assim, então, vamos até para... Porque tem um lado ali do Mato Grosso, tem os índios que não gostam e querem viver com a Bolsa Família. Eles vivem em situação de miséria, cara. É triste ver eles vendendo miçanguinha, vendendo... Que ninguém compra mais, cara. Entendeu? Eles vão ali, montam um negocinho na beira da estrada para vender o artesanato deles. Pra poder sobreviver. Entendeu? Por quê? Porque eles estão ganhando uma miséria, cara. E aí o que acontece? Tá lá a criança, nasce, tem problema de saúde, não tem como levar no médico. 2 horas de hospital de motinho pra até chegar no hospital. E aí chega lá, não tem como colocar num particular. Por quê? Porque não ganha. Porque ganha lá uma miséria do governo. Então, assim, mas é aquele negócio. A turma tem que ir lá ver. Porque não adianta a gente falar, ou vão falar, porque não sei o quê, não sei. Saia, eu brinco com a galera. Saia do seu apartamentinho de Copacabana. Vá pra lá, ande lá 3 mil, 10 mil, quantos mil quilômetros você quiser. Você vai ser recebido, porque eles recebem muito bem, entendeu? É muito legal o jeito que eles recebem você. E vá lá, vai entender a história deles. Vai na cooperativa dos indígenas lá em Parecis tem. Vai lá, eles explicam, eles dão uma aula, eles falam da porcentagem que eles usam, de todos os problemas que eles têm, de como que eles combatem tudo isso. Então, assim, vale demais ir lá. Não adianta ficar... Vai lá que você vai ver, cara. É simples. Né? Cara, você tava falando de miséria. Eu conversei com o prefeito do Acre, de uma cidadezinha do Acre, e ele tava me dizendo o seguinte... um problema que eu tô tendo, né? Ele tava contando que as lixeiras da cidade, de manhã, todas as lixeiras amanhecem reviradas. Porque os índios vêm à noite para procurar comida no meio do lixo. Cara, é uma miséria, assim, que a gente a gente nem imagina. E você entende que se tirar essa trava do governo, a população indígena tem como trabalhar, prosperar, tem como se integrar de alguma forma na sociedade. Pega no Canadá. No Canadá, você tem lá em Vancouver, você tem arranha-céus que comunidades indígenas fizeram. Você tem 450 acordos de mineração de mineradoras com tribos indígenas, com povos indígenas do Canadá. Uhum. No território do norte, na Austrália, a mesma coisa. Por que índio não pode ter empresa com ação na Bolsa de Valores? Sabe? Por uma simples lei, os índios hoje são os brasileiros mais pobres. Se a gente fizer uma pequena mudança de lei, os índios podem, de repente, ser os brasileiros mais ricos. Sabe? Tem gente que está passando fome. Não precisa ser em toda a aldeia. Sabe? Se o cara quer continuar no modo de vida dele, tudo bem. Né? Mas se ele quer minerar... O que acontece hoje com mineração? A gente está aí, desde que eu sou pequeno, eu vejo lá no Jornal Nacional, operação contra o garimpo ilegal na terra indígena. A mineração, apesar desse combate ter 30, 40 anos, ela continua acontecendo. Como que ela acontece? O garimpeiro, ou às vezes ele próprio é indígena, né? Esse personagem não aparece, mas muitas vezes o próprio índio garimpa. Ou então o garimpeiro paga uma grana pro cacique fazer vista grossa. Esse cacique nem sempre ele divide o dinheiro com o resto da tribo, com o resto do seu povo. Daí o pessoal continua miserável. Aí, ó, vocês achando que o comunismo do bom selvagem existe. Vai pensando. E daí os meninos acabam virando mendigos,
nos garimpos e as meninas de 12, 13 anos se prostituindo nos garimpos. Meu Deus do céu, velho. O cara tem alguma preocupação ESG se ele já é um garimpeiro ilegal? Não. Ele usa a pior coisa possível. Então, cara, eu até digo no livro, né? A escolha não é se a gente quer garimpo, quer mineração na Amazônia ou não. É se a gente quer que ela aconteça com fuzis, com miséria ou dentro de regras, né? Dentro de um mercado, tudo certinho dentro da lei. Porra, pesado isso aí, hein, cara? Pesado essa história aí. Cara, sabe que o livro, falando a última vez aí sobre isso, o livro é bem divertido, assim, conta várias curiosidades e tal, mas o terceiro capítulo, que é sobre a Amazônia, ele é meio triste, assim, tá ligado? Porque eu fui pra lá e voltei meio impressionado, assim, cara. Tipo, eu conversei com uma menina de 20 e poucos anos, lá da reserva Chico Mendes, e ela falou assim, cara, até hoje eu sonho com barulho de helicóptero. Porque eu tava a gente tava lá, meu pai, a gente tava em casa, de repente, 11h30 da noite, baixa o helicóptero do ICMBio e mão na cabeça, vai me enviar pra aprender os gados de vocês, o gado de vocês não pode ter gado aqui e tal. Os policiais, os oficiais, o ICMBio, Polícia Federal e tal, eles ficaram 2 semanas para capturar 300 cabeças de gado. Nesse tempo, eles eram alimentados com marmitas que vinham de helicóptero. Como eles não sabiam lidar com o gado, eles usavam o helicóptero para espantar o gado para os currais. Destruíram o curral, daí você vê vídeo de gente chorando, falando, cara, eu vivia de vender esse leite. E tá rolando meio que uma opressão, assim, ó, de valores lá do Leblon, né, de Copacabana, de Amazônia Livre e tal. E gente lá que quer ganhar seu dinheiro, velho. Claro. Então Quem um não quer, impasse, né, cara? Assim. Quem não quer, né? Pois é. Tem que ter uma solução, uma conciliação para isso, né? Pensar um pouco nas duas coisas. Assim. Exatamente. Antes que o pessoal fale, ninguém aqui tá defendendo desmatar tudo, não. Mesmo que os caras não desmatam, cara. É 1,7% da reserva que eles usam pra plantar soja ali no Parecis. 1,7%. É nada, né? Não é nada. Da reserva, pô.